E apresentamos agora o terceiro painel com o tema Novas tendências de equipamentos portuários e os treinamentos necessários para a melhoria do trabalhador portuário. Convidamos ao palco como moderador deste painel o doutor Rodrigo Zanetti, doutor em Direito Internacional da Zanetti Advocacia. Convidamos também os painelistas que participarão do debate deste painel. O senhor Luiz Fabiano, estivador, apresentador do programa Papo de Porto 013, realizador deste evento. Convidamos também o capitão de fragata, senhor Rogério do Nascimento Roque, chefe do Departamento de Ensino Profissional Marítimo. Convidamos também o senhor Caio Moretti, presidente do Senep. Convidamos também o senhor Leonardo Lengruber, gerente comercial da Civertel. Convidamos também a senhora Luciana Guerizzi, gerente institucional da Dubai Ports World. Convidamos ainda o senhor Francisco Maranhão, consultor técnico da Bracel Celulose. A palavra está com o moderador do painel para a condução dos trabalhos. Novamente, boa tarde a todos. Boa tarde aqui aos integrantes desse painel. Cumprimento todos na pessoa da amiga Luciana Guerizzi. É um prazer estar aqui. Amigo Luiz Fabiano, obrigado pelo convite para moderar esse terceiro painel sobre um tema tão caro, tão importante para a atividade portuária, que é o treinamento portuário. Parabéns pelo evento, parabéns pela organização, a produção do evento também, os parabéns. E vamos conversar um pouquinho, sobre essa questão tão importante que é o treinamento portuário. A gente sabe que o setor portuário é um dos pilares fundamentais do comércio global, Tem aquela discussão que sem porto não há comércio, sem comércio não há porto, mas o que importa é que o porto é uma infraestrutura logística importante dentro do cenário internacional. Facilita o escoamento de carga, promove desenvolvimento regional, nacional, por isso que a gente tem tanta gente aqui importante para discutir e debater porto. E uma das principais alavancas desse desenvolvimento, como não deixaria de ser, é a introdução de novas tendências em equipamentos portuários, que, aliados a robustos programas de treinamento, elevam o padrão de eficiência, que é o objetivo geral de todos, segurança e também a questão da sustentabilidade, que é importante dentro do sistema portuário,
Então, tendo em vista que estamos passando por todo esse processo de transição, até como professor universitário, a gente fala que o sistema portuário está em ebulição, total ebulição, né? Está na moda, né? Está sendo discutido, debatido. Então, é super importante isso para nós aqui, da região, da Baixada Santista. Eu vou fazer uma pergunta geral, né? E vou passar aqui a palavra. Depois a gente faz algumas considerações, umas perguntas extras aqui, né, que a gente pensou. Vou passar aqui para a minha amiga professora, também professora, está adormecida, né, como diz, gerente institucional da DP World, Luciana Guerizzi. Qual seria a melhor forma de preparar os trabalhadores para as novas realidades que estão chegando, tanto relativa a equipamentos portuários, quanto de processos portuários? Luciana, obrigado. Obrigada, Luiz Fabiano, a todo o pessoal do Sindicato dos Estivadores de Santos pelo convite. Luiz, confesso que esse segundo ano eu percebi debates que, assim, calorosos, mas mais qualificados até. Eu acho que a gente está numa vertente de ter coisas mais concisas para se debater, muito mais do que a gente ficar participando de eventos que se faz aí uma certa reunião entre amigos e, de repente, ninguém fala nada, ninguém coloca nenhum ponto crítico para se falar, ou para se debater, ou para se dizer a verdade ao sistema. E o que você faz é o nosso contraponto, né? Estar aqui e te apoiar não é nenhum ato de coragem, mas é uma questão de reconhecer a importância, sua importância e a importância da sua classe laboral, sabe? Quem seríamos nós se a gente não tivesse, durante toda essa história e dentro do sistema portuário, essa vertente do trabalho, né? E do trabalho portuário avulso. Eu tenho muita tranquilidade para falar sobre a questão da qualificação ou sobre o trabalhador portuário, por conta da empresa que eu represento, né? Hoje a DP World está presente em 82 países ao redor do mundo. Foi Santos que iniciou, Dubai Ports em Santos, que iniciou a operação para além do container, para carga geral. Hoje nós somos o maior exportador de celulose do planeta, do mundo. E isso trouxe também para a gente alguns cuidados. Nós continuamos com a implementação de outros tipos de investimento, como agora nós vamos fazer soja e fertilizantes numa joint venture junto com a Rumo. E isso vai trazer para a gente uma responsabilidade também do treinamento dessa mão de obra. Mas, especificamente, nós não somos só containers, nós somos celulose. E eu fico muito tranquila, porque semana retrasada, o Luiz esteve no terminal conosco. E devo confessar que eu estava preocupada, falar assim, nossa, eu vou mostrar a sala de controle remoto de operação para o meu amigo estivador, o que eu falo, né? E foi muito bacana. E por que isso, né? Depois que Santos sugeriu para o grupo do Dubai Ports diversificar a carga, o grupo gostou. E aí, aquilo que a gente já vinha fazendo de treinamento, ele se intensificou. Hoje, Dubai Ports é uma empresa que ela opera cargas, então ela opera cargas na logística freight forward e em contract logísticos, então a gente está contratando muita gente, e quanto mais gente entra no terminal, mais cuidado a gente precisa ter, porque você não pode colocar o quantitativo de pessoas sem um treinamento mínimo. E é bacana, porque lá, mesmo a pessoa do administrativo, ela entra e ela tem a espécie de um coach, que é um outro funcionário mais antigo, que fica com ela até
ela seguir seus próprios caminhos, né? Aconteceu isso comigo, acontece isso com os outros da administração, e a operação portuária em si é mais forte ainda, porque nós temos lá um programa chamado Integra Pós. É um programa que faz uma espécie de... São duas vertentes, né? Uma é online, a outra é a praticabilidade. Então, são quase 80 horas só de práticas operacionais. Existe uma espécie de cartilha para cada função especificamente, QC, pórtico, veículos leves, qualquer tipo de equipamento. Essa pessoa faz o acompanhamento e depois, antes de ir para a operação, ela recebe o seu coach, né? Então, é aquele trabalhador, aquele operador que já está ali, operando há muito tempo, que vai acompanhar esse novo funcionário até ele poder estar seguro para a movimentação daquela carga. Isso a gente faz para todos, mas muito mais forte para a questão operacional. Nós também temos um trabalho muito bacana e quando eu vejo aqui o pessoal assim, super encantado com a questão da inserção da mulher no setor de operação, eu fico contente, mas a DP World tem esse trabalho há muito tempo. Nós tivemos no Brasil a primeira operadora de STS, que é a Fabiana, e ela veio da empilhadeira, ela veio do pórtico, ela veio da sala de controle remoto da celulose até ela chegar na movimentação de container, e esse trabalho ele é desenvolvido dentro da DP World como uma ferramenta de desenvolvimento voluntário para as mulheres que querem fazer esse tipo de operação. Então, a gente fornece um reforço para a mulher, ela não tem nenhum tipo de... não teria nenhum tipo de vantagem num curso ou numa concorrência de uma vaga, mas como ela não está atrelada ao dia a dia da operação, ela recebe esse reforço. Então, nós temos hoje um quantitativo de mulheres na operação, nos pórticos, nos TTs, no terminal, que é muito elevado, e tenho muita propriedade para falar por conta do tempo em que eu estou no setor portuário, e a gente sabe que não, pelo menos eu sei que não é bem assim que nós temos nos outros lugares, né? Então, e uma outra coisa também que chama muita atenção é a questão do respeito ao trabalhador, né? E não é uma questão só do assédio para a mulher, mas do próprio trabalhador. Eu fiquei muito surpresa com o modo como as pessoas se tratam dentro do terminal. Então, em especial, algo muito humanizado dentro da DP World. Nós, para ter uma ideia, nós estamos fazendo expansões, né, e nós vamos fazer trocas de equipamento. E a Dubai Ports, no Brasil, é a única que vai receber equipamento elétrico, mas também com cabines ainda. E por quê? Luiz Fabiano, quando esteve lá, ele me chamou a atenção de uma coisa. A gente estava na sala de controle remoto, e aí ele estava ali olhando o joystick e tal, e teve um funcionário nosso que apertou um botão e a máquina começou a funcionar sozinha, fazendo o empilhamento da celulose. Aí ele falou assim, mas você não sente a vibração do equipamento? Ele ainda falou para mim assim, não, legal, é a vibração do equipamento e tal. Bom, e aí eu fui atrás para ver como é que a gente se comportava em relação a isso. Eles falaram assim, olha, na celulose a gente tem 3 tipos, isso com os meus lá dentro, né? Nós temos 3 tipos, a gente tem aquele controle remoto, nós temos no pórtico a cabine, e nós temos um cinturão que a gente usa com os joysticks, se ele quiser ficar ali perto da pilha, claro que com toda a segurança. Por quê? Para o pessoal que trabalha com operação, para a empresa, ele tem que se sentir bem e produtivo onde ele quiser.
Se ele quiser estar na cabine, ele vai estar. Se ele quiser estar no remoto, ele vai estar. Se ele quiser estar ali com o controle com o joystick na cintura, ele também vai estar. E muito porque, palavras deles, né? Nós não temos como tirar o operador de perto do equipamento, porque é ele quem sabe é ele quem entende da operação, não é o equipamento, né? Então a gente, assim, a curto prazo, a DP World não tem a menor intenção de diminuir as vagas que existem para as pessoas que já estão operando em troca de máquinas. Isso vai acontecer, mas não à medida que a gente consegue fazer uma transição muito tranquila e muito segura, tanto para a empresa como para o próprio trabalhador. Dá para trabalhar em home office, por exemplo? Eu já vi operações em Singapura, pessoal na sala de controle operando o container sei lá, quilômetros de distância. No Brasil, não, porque a gente não tem segurança de rede, por exemplo. A gente não tem essa segurança, a gente não tem segurança para carro automático, para carro elétrico, que precisam de satélites. A gente não tem segurança das nossa parte de energia. Então, assim, isso ainda vai demorar e a gente tem que respeitar esse tempo. Então, a gente capacita esses funcionários, essas pessoas, para que elas estejam preparadas para essa tecnologia e se sintam confortáveis para manusear esse tipo de equipamento na hora que elas acharem que realmente elas precisam disso. Fico surpresa porque é uma empresa de tecnologia, a gente já vai começar a fazer operação em Box Bay, já em Londres, que são aqueles automáticos onde colocam os containers em umas caixinhas. Aquilo é completamente automatizado, ou seja, a tecnologia está chegando dentro da empresa, mas ela respeita cada país, ela respeita cada modo de transição de cada legislação ou do seu trabalhador, né? Então, eu fico muito tranquila, convido quem quiser visitar o nosso terminal. Adoro a sala de controle remoto, porque eu nunca... Né, o pessoal que trabalha ali fica encantado com aquele joystick, parece que os meninos não deixaram de ser meninos, né? E eu mostro sempre, né? Aquele lugar dentro da DP World é o futuro. E ele só está ali porque a gente capacita, né? A gente tem esse cuidado com o trabalhador, né? E uma outra coisa, Luiz, eu soube também que a gente usa muito simulador do Senai, mas que ele não dá conta da demanda de interesse dos funcionários que querem fazer treinamento para qualificação, para ficar cada tempo melhor, né? Então, a gente está tentando fazer com que outras instituições possam adequar os seus simuladores, a gente possa ter o nosso simulador para atender esse tipo de trabalhador. Eu acho que o futuro ele já chegou, né? Eu tenho uma crítica quando se fala muito em não, a tecnologia não chegou no Brasil. Já chegou faz tempo. É que a gente não pode, assim, a tecnologia ela facilita a vida do ser humano. E tudo que é fácil a gente insere muito no nosso cotidiano muito facilmente. Então, se ela facilita a minha vida, por que eu não quero tecnologia? Só que no Brasil a gente tem que ter alguns cuidados com tecnologia, justamente porque se a gente aderir à tecnologia do jeito que o mundo ou outros países menores aderiram, o que a gente vai fazer com a classe trabalhadora? Né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Ela já chegou, já existe. Existem pessoas capacitadas, mas você tem que fazer uma transição, de certa forma, de médio a longo prazo. Acho que é isso um pouco do meu recado, do que eu queria falar para vocês. Bom, obrigado, Luciana. Dando um pouquinho da experiência aí da DP World. Agora eu passo a palavra ao Caio Moretti, meu presidente do CENEP, né? Com o meu orgulho de ser um dos instrutores. Caio, fala um pouquinho aí do treinamento, dessa questão da formação profissional, inovação no CENEP, um pouquinho
da sua opinião, do trabalho do Senep aqui para a gente, por favor. Obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos. Perdão. Eu acho que a gente está falando, né, de mudanças a partir de uma luz de uma mudança de legislação, né? A gente está... Me ouve? A partir de uma mudança de uma legislação que é o decreto, né, 733. Eu faço uma ponderação de que talvez a gente não precise esperar essa mudança, né? Eu vejo que a gente já tem algumas oportunidades, e muitas vezes quando você tem que mudar por conta de uma lei, alguma coisa do tipo, você espera uma janela de oportunidade importante. Então eu faço algumas colocações. Eu acho que esse aqui agora foi. Obrigado. Eu faço algumas colocações no sentido assim, a gente tem todo um material muito denso do programa de ensino profissional marítimo, por exemplo, que precisa de uma revisão muito completa. E eu falo de uma revisão não só dos cursos, né, dos temas, mas falo também das competências que são trabalhadas, falo dos currículos que são trabalhados nesses cursos. A gente fala, lógico, né, da importância do desenvolvimento na operação e equipamento, mas também para as pessoas que trabalham com processos, né, com tecnologia. O que a gente vê? Os cursos precisam ter um enfoque tanto técnico quanto comportamental. E isso acho que é uma crítica que a gente tem que reconhecer aqui como sistema, que trabalha com o ensino profissional portuário, de que hoje a gente precisa melhorar muito nesse aspecto. Quando a Luciana trouxe a questão dos simuladores, né, acho que o simulador ele é cria uma boa interface entre o conhecimento o teórico, né, e o prático. Mas ele por si só ele não é o suficiente. E aí a gente às vezes esbarra numa dificuldade hoje, que é de você poder utilizar um equipamento caro, um equipamento real, e poder desenvolver o trabalhador, né? Porque quando a gente divide essas competências, e a gente fala do conhecimento, né? Mas da outra coisa que é muito importante, que está mais relacionada ao comportamento, à habilidade, que é o saber fazer, aí é determinante que você tenha equipamentos, que você tenha espaços, e principalmente que você tenha também bons conteúdos, né, formatados, aprovados. A gente sabe do esforço, né, comandante Roque, que é da Marinha, de conseguir promover isso, né, as entidades que também são credenciadas à Marinha e próprio OGMO, né, e as empresas batalham bastante para isso, mas a minha mensagem assim, é que a gente não espere, né, por uma mudança na lei, que a gente faça agora, né, porque a gente não sabe também quando que vai mudar, se vai mudar. Eu acho que a gente está num processo. Tentando fazer assim um esforço de futurologia, vamos dizer, né, a partir de uma eventual mudança, eu acho que esse seria assim o primeiro caminho. A gente rever todos os cursos, tudo que é trabalhado hoje, metodologias novas. A Luciana comentou aqui sobre esse novo tipo de operação, como que é o desenvolvimento para operação remota, né? A gente faz lá no Senep, principalmente o treinamento prático, né? Mas e como é que é agora, né? Como que vai ser o treinamento, a capacitação para operadores remotos? Nós fomos recentemente a um terminal que já utiliza esse tipo de operação e a gente pensou em diversos cenários, né, para promover essa capacitação. Inclusive já existem simuladores hoje no mercado para operação remota. É claro que isso tudo é muito caro, precisa de muito investimento, mas eu acho que a gente como sistema, que já parte aí pelo menos 2,5% da folha, né, que é aquela... todo mundo sabe aqui que isso já é um valor que é descontado das empresas, né? E, que já é um valor superior àquilo que as empresas do Brasil, em média, utilizam, né? Eu estava vendo recentemente uma pesquisa da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, a BTD, a média das empresas, né, que elas investem em capacitação é 1,84 da folha salarial. No segmento portuário a gente já está acima disso, mas eu acho que falta efetividade. A média de investimento por profissional no Brasil é de aproximadamente R$ 1.230. Provavelmente, se a gente passar isso, né, para o sistema portuário, a gente deve estar um pouco aquém de forma per capita, né? Então, assim, é preciso que esse recurso realmente ele seja aplicado e ele chegue a quem precisa, né? Que no caso os profissionais, nós aqui, né, todos somos trabalhadores.
Um outro ponto que eu vejo é a necessidade de você pensar na formação continuada. Eu vejo que hoje a gente trabalha muito programas de atualizações, de reciclagem, mas dificilmente eu vejo um trabalhador lá no Senep vir fazer um curso de atualização e depois ele seguir numa trilha de aprendizagem continuada. Normalmente ele faz sempre aqueles mesmos cursos, daqui 2 anos ele está de volta lá para fazer novamente, né, aquelas atualizações. A gente sabe também que a roda é muito grande, você tem que girar uma roda, no caso do trabalho avulso, de 3.000 profissionais, né? Então, para você pensar uma formação continuada para 3.000 trabalhadores, precisa de muito empenho de muita gente realmente, mas por que não pensar, né, em, de repente, algumas trilhas? Eu me recordo que quando eu estou há 14 anos, né, no segmento portuário, eu me recordo que existiam oportunidades de MBA, né, isso de forma compartilhada, né, as empresas que contribuem para o fundo, elas podiam solicitar e muitas vezes eram atendidas. Eu tenho colegas que fizeram, acho que o próprio Fabiano chegou a fazer curso dessa forma. Acho que a gente precisa insistir, né? A Marinha tem que receber bons projetos. Reitero, né, pessoal, eu ainda estou pensando nessa realidade atual, independente de mudança de lei, né? Acho que quando mudar a lei, a gente já tem que estar aplicando isso, né? Então, assim, que esse trabalhador possa começar com uma trilha básica e também ascendendo dentro das formações e também dentro das suas carreiras, né? E aí, por fim, assim, focando um pouco mais nessa parte de operações, né? Operações de equipamentos, a nossa grande dificuldade sempre foi espaço, né? Sempre quando a gente tem a necessidade de fazer alguma formação que envolva tratores, equipamentos maiores, né, que não sejam empilhadeiras pequenas, a gente tem que, muitas vezes, batalhar por espaço, e a gente sabe que o objeto do terminal é a operação, é muito difícil você conseguir parar a operação para fazer um treinamento. Então, também, né, como um esforço conjunto aqui, independente do momento que nós estejamos, Santos está passando agora por um momento de revisão da sua poligonal do porto, né? Isso representa expansão de áreas que vão se dedicar às operações portuárias, né? E a gente gosta tanto de seguir os exemplos internacionais e vai buscar referências europeias. Todas as grandes escolas europeias têm as suas áreas específicas para capacitação, né? Porque justamente você não vai misturar, né? Você não vai trazer para o mesmo ambiente da operação aquelas pessoas que estão aprendendo, que estão se atualizando em um determinado equipamento. Então, essa discussão aqui, eu acho que ela não precisa esperar novos momentos, mudanças de leis. A gente tem que, sempre é um congresso, né? Eu acho que o objetivo de um congresso é a gente buscar soluções efetivas e práticas. Por que não tentarmos, como sistema, dentro dessa possibilidade de expansão de poligonal, uma área adequada para que a gente tenha equipamentos adequados. E aí, fornecedores, né? Nós temos grandes fornecedores aqui em Santos, que são representantes que estão aí em todos os portos do mundo. Por que não temos guindastes? Por que não temos empilhadeiras, né? E um espaço adequado e um currículo adequado que trabalhe competências técnicas, competências comportamentais, para que esse trabalhador ele realmente tenha a mesma condição de atuar em qualquer terminal. São as minhas colocações iniciais. Agradeço aqui pelo convite, Luiz Fabiano, mais uma vez, né, tive a oportunidade aqui de falar na abertura. Agradeço muito pelo convite e acho que, né, faço das palavras aqui da Luciana que é muito importante esse tipo de discussão, né, esse nível de discussão. E repito, né, eu quando me convidam assim para participar de um evento, congresso, que é acadêmico, eu acho que a gente tem que sempre tentar sair daqui com alguma lição de casa para que vale a pena. Obrigado. Bom, aproveitando até alguns ganchos que o Caio falou, eu vou passar agora a palavra ao capitão de fragata, Rogério Roque, representando aqui a Capitania dos Portos, a Marinha do Brasil, porque o Caio falou na lei, no projeto de lei, no 733, tudo, traz uma série de mudanças, né? E nós sabemos da importância, né, da formação marítima, né? E eu, estudando aqui para comparecer como mediador aqui, eu vi
que existe uma proposta, né, de mudança ao artigo 128 do projeto de lei. Não sei se o capitão Rogério vai ser pego de surpresa, mas há uma mudança para quê? Prover que os recursos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo sejam destinadas às instituições de rede federal de educação profissional, científica e tecnológica que tenham portos em sua área de influência, ou seja, dinheiro, vamos simplificar, né, dinheiro do Fundo da Marinha para vir para a rede federal, né, para as instituições da rede federal. Então, aproveitando tudo isso que foi falado pela Luciana, pelo Caio, capitão Rogério, como é que a gente pode entender isso? Como é que a Marinha pode analisar toda essa situação, a necessidade do treinamento do profissional? Obrigado pela oportunidade. Gostaria muito de ter sido pego de surpresa, porque agora eu poderia sair pela tangente e simplesmente dizer não sei, mas infelizmente não foi. Com essa mudança aí, que propõe a PL 733, desloca-se o recebimento do dinheiro desse fundo. Vou tentar situar. Esse fundo é uma contribuição de toda a comunidade portuária, das empresas de navegação, e vai lá para um bolso do governo federal. A Marinha, ela tem um teto de gastos. Para todas as suas operações, ela tem um teto, um limite, que é aprovado na lei orçamentária anual, e aí a Marinha, dentro daquele teto, ela vai receber os recursos de vários bolsos. Um dos bolsos é o bolso do Fundo do Ensino Profissional Marítimo. Esse fundo, acho que não é surpresa para ninguém, é um fundo com muito dinheiro, mas esse dinheiro não vem para a Marinha. O que vem para a Marinha é uma pequena parte dentro do teto que a Marinha pode gastar com tudo, com a manutenção das suas embarcações, com o pagamento do seu pessoal. Então, esse dinheiro, nós gostaríamos muito de ter mais dinheiro, mas não é isso que acontece. O deslocamento desse recurso para o sistema SESC-SENAT, eu não sei em que modelo vai se dar, mas se for no mesmo modelo, e isso há de ser visto aí pelas classes laborais, pelos interessados, se for no mesmo modelo, pouca coisa mudará. O SESC-SENAT vai receber uma parcela desse fundo para fazer o treinamento de milhares de trabalhadores portuários. Então, agora, situando, e já tendo situado, a Marinha ela não tem uma posição definida, ela não foi instada a se posicionar em relação a essa PL, a esse deslocamento. Então, ela não tem uma posição definida, não tem uma posição oficial. Como eu disse aqui na abertura, é uma instituição legalista que cumpre a lei. O que foi determinado, a Marinha fará. Em relação agora, eu vou aproveitar aqui para falar um pouquinho do trabalhador portuário. Aí, o Fabiano é o nosso aluno, a gente se conhece há mais de 15 anos, eu trabalho nisso há mais de 15 anos. Como o Caio falou, é o nosso garoto propaganda, fez o MBA através da Marinha. O futuro do trabalhador portuário, o trabalhador portuário do futuro é o trabalhador que é capaz de aprender, desaprender e reaprender. Esse é o novo trabalhador portuário. É isso que a nova tecnologia se impõe. Revisar o conteúdo, Caio, é fundamental. É fundamental, como você falou. E cabe às entidades laborais, cabe aos terminais, cabe a todo mundo envolvido na atividade portuária essa revisão. Através do OGMO, alguns cursos já estão sendo revistos, né? Não tem ninguém na Marinha, provavelmente, que já operou um transtainer, um container, um portainer, um shiploader.
não é a nossa atividade. Nós não temos a capacidade técnica para revisar conteúdo. O que nós fazemos é, mediante proposta técnica do OGNO e de toda a comunidade marítima, acolher essas revisões e tornar elas oficiais. A gente simplesmente homologa, como acontece no curso de portuários. Eu só assino o certificado portuário, mas eu efetivamente não trabalho na formação dele, porque eu não tenho competência técnica para isso. Mas é fundamental, concordo com você, que nós da comunidade portuária, principalmente o pessoal que atua direto nesse métier, faça a revisão. Já ouvi dizer que realmente está muito desatualizado. Já ouvi dizer, ouvindo alguns portuários com quem eu tenho a oportunidade de conversar, que esses conteúdos precisam de uma revisão o mais urgente possível. Exatamente, e com esse foco de tornar o nosso trabalhador portuário capaz de aprender o que ele já aprendeu, desaprender e reaprender as coisas do futuro. E essa tecnologia, ela é veloz. Essas atualizações vão precisar ser cada vez mais velozes, né? Eu concordo com a Luciana. O nosso país precisa se modernizar dentro do ritmo, né, de um país continental como o nosso. Não há de se comparar, por mais que sejam modernos os portos de Roterdã, não se compara às dimensões do nosso país, né? Temos uma massa de trabalhadores aí, né, que precisam ser tratados com muita humanidade, precisam ser muito respeitados, e a Marinha, ela nunca atuou como mediadora, mas a gente sempre atuou como acolhedor, né, do pessoal aí que trabalha na beira do cais. O Fabiano sabe disso. Nossas portas sempre estiveram abertas, sempre fomos parceiros. Aquela época em que havia conflito entre portuários e o Corpo de Fuzileiros Navais, que é da onde eu sou oriundo, isso passou. Quando eu entrei em 85, já não era mais assim, a nossa visão já era outra. Então, a gente, nessa nova PL, o importante é que os sindicatos promovam uma mudança de cultura dentro dos seus quadros, para fazer o pessoal entender que é necessário rever conteúdos, é necessário desaprender algumas coisas e reaprender novas, porque o trabalhador do presente só vai ser o trabalhador do futuro se seguir nesse diapasão. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, capitão. Ainda bem que não quis em nenhum momento deixar ele em saia justa, porque eu sabia que o senhor já sabia. O capitão Roque, ele é o chefe do departamento de ensino profissional, né, da Marinha, então um profissional super capacitado, gabaritado. E eu acho que quando o senhor fala também dos sindicatos, né, e eu tomo a palavra aqui também pelas universidades, pelas faculdades, também tem que estar no mesmo lado, né? A gente não pode fugir da realidade, né? Então, os cursos tecnólogos, os cursos de formação, os cursos de pós-graduação, tem que estar antenado também a essa mudança que está acontecendo, a essa novidade, né? Às vezes critica-se a academia por estar muito longe da realidade. Isso não pode acontecer. A academia, desde o começo, tem que estar lá, conectada, né? Usando uma palavra do momento, conectada a essas mudanças. Obrigado, capitão. Continuando, eu vou passar a palavra agora ao Francisco Maranhão, da Bracel, né, para ele também falar um pouquinho aí sobre a importância do treinamento, falar um pouquinho também da atividade da empresa, e a expectativa, né, para o futuro também, né? Ok. Boa tarde a todos os companheiros do painel.
Luiz Fabiano, não preciso nem falar, conheço desde 14 anos, acho que não preciso falar mais nada. Tio, pai, acompanhei toda a geração. Muito obrigado pelo convite. Senhoras e senhores, boa tarde. Presidente de federações, sindicatos. Bom, eu vou passar, vamos dizer, uma parte bem operacional que a gente fala no Porto. Eu sou consultor técnico da Bracel e estivador, eu acho que não colocaram, né? Estivador, companheiro do Luiz Fabiano, desde 1987, então eu tenho bastante tempo no Porto. Acompanhei, vamos dizer, 90% de toda essa mudança de equipamentos que nós viemos tendo com o tempo. E em 99 e 2000, começamos a ter um problema no Porto de Santos, que precisávamos de profissionais que atuavam na área e pudessem passar o conhecimento para outros trabalhadores e outros sindicatos, porque antes, outros cursos que eu fiz, comecei a fazer cursos em 93, mais ou menos. Eram profissionais da Marinha que ministravam cursos e tinham uma dificuldade de passar a parte prática, vamos dizer assim. E em 99 e 2000, através do secretário do sindicato, que era o Antônio Pinho, fez um convite que a Marinha estava montando um curso de técnico de ensino, não sei se você se lembra. E ele já sabia que eu gostava dessa área de ensinar, de estar sempre cobrando das autoridades, qualificação dos trabalhadores profissionais, porque a gente já enxergava o que está acontecendo hoje no Porto de Santos. E eu recebi esse convite, fiz o curso, me profissionalizei mais ainda, procurei outros cursos, tudo que eu pudesse fazer, que eu pudesse evoluir em questão de treinamento, ensino, eu procurei e fui fazendo o curso por aí. E continuei, mas eu não tinha essa... Porque nós tínhamos uma geração de profissionais espetaculares. Então, a gente não tinha muito essa necessidade, não, vai precisar de gente, não tinha essa visão. Em 2012, um amigo que hoje não está mais na empresa, posso falar o nome das empresas aqui, lógico? Posso, né, Flamengo? Eldorado me convidou para montar uma equipe de supervisor, que a gente chama no CAIS hoje. E eu fui tentar montar essa equipe. Aí eu vi a dificuldade do que nós já estávamos passando. Eldorado foi em agosto de 2012. E aí eu comecei a ver a necessidade de treinamentos, de treinar pessoas realmente de dentro das categorias. Eu falo categorias, eu falo estivador, conferente, todas as categorias, bloco, consertador. E eu comecei a cobrar de todos, meus sindicatos principalmente, as autoridades. Comecei também a trabalhar na capitania, com cursos, e eu brigava muito com o comandante Atanes, comandante Camargo, que eles me traziam uma apostila com 50 páginas, 10 páginas, 15 páginas de equipamentos que já estavam totalmente obsoletos. Eu brigava com eles para a gente mudar aquelas apostilas, porque aquilo não ia trazer nada de moderno para os trabalhadores, mas ele falava, não consigo nem mudar uma folha aí. E assim a gente foi levando. Foi passando, continuamos nesse treinamento, trabalhei em várias empresas, Zorovic Maranhão, trabalhei na Capitania do Esporte, Senai, sempre preocupado com essa parte de treinamento. Em 2022, agora, a Bracel, através dos meus gestores hoje ainda, Patrícia Maria e Bolívar Barbante, me convidaram para montar um projeto desde a raiz, de acompanhar a fabricação dos equipamentos, acompanhar a montagem dos simuladores e montar um programa de treinamento que a empresa se preocupa. E até hoje sempre foi assim, se preocupa muito com essa parte de ter um pessoal qualificado, porque esses operadores vão trabalhar com equipamentos que custam milhões mesmo, muito caro para a empresa. Então, tem que ser um trabalhador que ele tenha o conhecimento, não só o conhecimento básico, mas um conhecimento mais aprofundado. E eu aceitei o desafio, começamos a montar esse programa de treinamento, e hoje começamos com operadores de sindicatos, que lá nós contratamos só o pessoal TPA, e começamos esse treinamento. Físico, não tinha ainda o remoto, começamos no físico, trabalhando, ensinando o pessoal, e eu falava para eles, olha, vai chegar o remoto e vocês vão ter que uma hora passar para a operação remota. Não, Marião, não, isso aí, nem fala negócio de trabalhar em remoto, isso não faz parte do nosso... Eu falei, não, mas não, eu não me imagino, eles falavam, eu sem estar no equipamento, sem CT, a manete, sem... Não, para mim isso não dá. Eu falei, vamos ver quando chegar.
E quando chegou, eu deixei bem claro para eles, não é você querer. A empresa exige que você vá para o remoto, porque a produtividade é diferente, o terminal tem 400 metros de comprimento, ele tinha que descer na ponte, andar 20 minutos para chegar a bater o ponto. Então, tudo isso ficava complicado. No final, a produtividade, você sabe como funcionam os terminais hoje em dia, complicava muito. E o remoto, eu vou dizer que acabou praticamente com esse problema. Ele entra numa sala, do lado tem um relógio de ponto, e ali ele faz a operação, ali é feita as trocas, feito o DDS, é tudo muito rápido. Bom, começamos esse treinamento. Hoje, se você chegar para um operador que esteja lá, todos, a operação lá é 100% remota agora. Se você chegar um operador desses, que disse que nunca trabalharia no remoto, perguntar para ele, você quer ir para o físico? Ele falou, nunca mais na minha vida. Então, o trabalhador ele se adapta. O que eu quero dizer aqui, o trabalhador se adapta. É só ter a oportunidade. Eu estou há muito tempo, eu acho que eu sou o exemplo disso, com o Luiz Fabiano. Eu sou estivador de Purão, vim mesmo do Purão, enxerguei as oportunidades e hoje eu sou consultor de uma das maiores empresas do mundo de celulose, que é a Bracel. Trabalho também montando uma estrutura dessa de treinamento na Eldorado. E tem muitas propostas aí de trabalho, graças a Deus, porque faltam profissionais também, que queiram entrar nessa área de treinamento. E eu queria dar uma sugestão aqui. Para todos os usuários do porto, terminais, sindicatos, todos, operador portuário, todos. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade de mudar esse nosso problema hoje, que seria a mão de obra que a gente tanto reclama. Eu acompanhei, vamos dizer, 3 gerações do Porto. E nós temos uma geração nova chegando agora. Então, olha a oportunidade que nós temos de mudar. E não o ano que vem a gente está aqui falando de falta de mão de obra. Mas como nós vamos qualificar mais ainda esses profissionais que estão chegando agora. Jovens, muitos, com sede de trabalhar, vamos dizer, sede de produzir, ganhar dinheiro, como a gente fala no Porto. Então, eu acho que aí está a oportunidade, pessoal. A gente pegar esse pessoal, abraçar, trazer para os sindicatos, mostrar como funciona, o que a empresa precisa de produtividade. O mercado é muito competitivo, a gente sabe disso. Então, eu acho que essa é a maior oportunidade que nós temos. Perdemos 2 gerações, vamos dizer assim. Na minha opinião, que eu vivi tudo isso. E são poucos, muitos não se preocupavam tanto em fazer esse treinamento que hoje a gente cobra tanto. Tanto é que tem um painel hoje num congresso de trabalhador aqui. Então, acho que essa é a minha sugestão. Eu vou lutar muito por isso, inclusive na minha empresa, eu já converso com meus gestores sobre isso. Chamar esse pessoal novo, mostrar o terminal, o que o terminal precisa, e não muitas vezes, quando eles chegam lá totalmente assustados, que fizeram um treinamento básico, que a gente sabe que não é um treinamento efetivo, mas um treinamento básico, e tem que chegar, colocar na empilhadeira e jogar 4 toneladas, uma altura de 12 metros. E para mim é uma coisa inadmissível. Então, quando eles chegam lá, a gente procura conversar, procura falar com eles, porque eles ficam assustados. Teve um, inclusive, que passou mal. Então, vocês veem como nós estamos recebendo a nossa nova geração de operadores aí. Homens, mulheres. Eu acho que é isso aí, gente. A gente pegar esse pessoal novo, abraçar, porque eles vão ser o futuro do Porto. Eles que vão bater as metas, eles que vão fazer a produtividade, bater os equities, tudo que as empresas precisam. Tá? E abraçar com carinho, porque eles são futuros pais, mães, são filhos, gente de todo tipo, como aqui outros painéis falaram, mulheres, maravilhoso. Eu acho que o remoto também, eu acho que é um ponto que a gente tem que falar, a inclusão do remoto é muito grande. Hoje, a empresa, a Bracel, ela é totalmente adaptada. Então, eu conversei agora há pouco, almoçando com as amigas ali, sobre o cadeirante, ele pode entrar na empresa, entrar na sala remota e operar como se fosse um operador normal. Olha só, isso é inclusão, pessoal. Tem companheiros que já tiveram problemas, acidentes, que hoje não pode mais operar por uma deficiência física. Então, o remoto vai dar essa oportunidade para ele voltar ao local de trabalho, voltar a trabalhar, se sentir útil, que eu conheço amigos que tiveram esse problema, Luiz também, ele sabe disso. Então, eu acho que o remoto abre esse leque para que a gente tenha essa nova geração de operadores. Eu acredito, eu vou lutar muito por isso. E é isso que eu falei agora há pouco, a oportunidade que nós temos aí. Mais de 700, acredito que em todas as categorias, de jovens entrando no Porto de Santos, de todas as categorias, Conferente, Sindogesp, são todos, a maioria dos sindicatos, tudo de operacionais,
Então, vamos abraçar esse pessoal, vamos trazer eles para dentro do porto, fazer com que eles sejam nova geração de operadores, e eles vão formar outros operadores também. Olha, é uma cadeia, não para. Então, como eu falei para vocês, cheguei no porto em 81, 82. Posso nem falar aqui que tem um comandante da Marinha aqui, na época eu não podia nem trabalhar. E eu fui. E hoje eu estou aqui. E eu acho que é isso que nós temos que fazer. Eu acho que, na minha opinião, com todos esses anos, eu acho que é uma solução. Não digo que vai resolver, mas é pegar esse pessoal, trazer e formar eles de verdade. Fazer uma formação forte, mostrar para eles que eles têm condições, a gente vai precisar deles, o porto vai precisar deles, e é como a gente fala no caso, é um ganha-ganha. Todo mundo vai ganhar, eu não tenho dúvida. É esse o meu recado que eu queria passar aqui para todos. Tá? Muito obrigado aí. Bom, obrigado. Prezado Maranhão, eu sou um ciumento dos meus amigos, eu conheço o Luiz desde os 8, tá? Então, quer dizer, eu conheço mais tempo que você. Brincadeiras à parte. Agora a gente vai... Obrigado pela sua experiência, né? Por compartilhar, é sempre bom. Agora a gente vai um pouquinho para o lado, né? Falar um pouquinho da atividade dos equipamentos, né? Agora vamos falar sobre o equipamento. Eu vou passar a palavra ao Leonardo Lengruber, né, que é da Silvertel, né? A Silvertel é uma empresa fundada em 1974, ou seja, já está com quase 51 anos, já não fez 51 anos de idade, né? Basicamente é uma empresa especializada em sistemas para movimentação de carga secas a granel para a operação portuária, né? Então, uma empresa aí que também está relacionada à atividade portuária. E aí eu queria que você, Leonardo, falasse aí quais seriam as inovações alinhadas a essa técnica da sustentabilidade, da segurança, como a Silvertel vê a questão portuária, do trabalho das operações portuárias, dos equipamentos portuários, e que é um item importante aí dentro das atividades portuárias. Obrigado, Leonardo. Boa tarde a todos. Bem, obrigado por me receberem. Obrigado, Luiz Fabiano, pelo convite para participar desse evento. Eu parabenizo por organizar esse evento. Acho que é uma temática muito importante para o setor. Muitas vezes, o trabalhador portuário ele não é envolvido nas discussões do setor, então eu vejo esse evento trazendo o trabalhador portuário para participar das discussões do setor, porque se ele se mantém a parte das discussões, ele não participa e também não pode influenciar suas discussões. Então, eu vejo de forma geral esse evento com uma grande importância, né? É sempre um prazer estar aqui em Santos. Sou Leonardo Lengruber, trabalho na Silvertel há mais de 10 anos. A Silvertel é um fabricante de equipamento portuário, então trazendo um pouco a visão aqui sobre o treinamento de um outro ponto, né, de quem fabrica o equipamento, né, e de quem vai entregar esse equipamento para o operador, para a sua operação. A Silvertel, né, é uma empresa com 51 anos, são 450 equipamentos fornecidos no mundo, todos para movimentação de granéis sólidos, né, que todos conhecem, mas fertilizantes, né, ureia, enxofre, grãos, carvão, então todos os tipos de granéis sólidos, temos referências. No Brasil já temos 11 equipamentos em operação, tá? Ainda não temos no Porto de Santos, espero que em breve possamos ter. E o equipamento, a gente está muito acostumado para a movimentação de granel sólido, principalmente na parte de descarga, emissão de particulados, derramamento da carga, tendo que colocar lona no costado do navio, tendo que fazer esse recolhimento do produto que cai no cais. E o que eu trago aqui, a nova tecnologia, é mostrar um pouco que a operação ela pode ser diferente, não precisa seguir sendo da mesma forma que é realizada. Tá? É uma tecnologia que, apesar de ser uma inovação, já é uma inovação já com 50 anos, então já não é tão nova assim. Então, é uma tecnologia, como que a gente estava conversando na fala da Luciano, de se adotar tecnologias que já são comprovadas, né, já foram testadas anteriormente e já possuem referências para a sua operação. Então, já tem mais de 65 terminais portuários com equipamentos de fertilizantes, especificamente. Explicando um pouco como o equipamento funciona, ele é um descarregador contínuo,
Para descarregadores, né, para guindastes, você tem basicamente dois tipos, um guindaste de ciclo e os do tipo contínuo. Os de ciclo são do tipo de caçamba, né, o grab, então o que a gente vê mais comumente. E o contínuo se tem algumas tecnologias, como por exemplo o pneumático, o elevador de canecas e o descarregador tipo parafuso, ou helicoidal, que é esse tipo do Civertel. Então aqui nessa foto, esse braço amarelo, ele é a parte do equipamento. Tá? Dentro desse componente vertical, você tem um parafuso sem fim, um helicoidal rotacionando a velocidade constante, e aqui nessa ponta, com essas aletas, é a cabeça de alimentação, que ela busca esse produto de dentro do porão do navio e alimenta esse elevador helicoidal, né, esse parafuso sem fim. Então, de dentro do porão do navio até a correia transportadora, ou ele também pode alimentar diretamente o caminhão, o produto não é exposto ao ambiente. Então, você não gera emissão de particulados e nem derramamento da carga, zerando qualquer tipo de contaminante no cais ou no estuário. Uma outra questão, ele busca essa carga nessas aberturas que se tem na parte inferior. Então, com essa abertura ela cheia de carga, independente do ponto que você está dentro do porão do navio, você opera 100% da capacidade do equipamento. Então, se é no começo do navio, do porão do navio, ou quase no final, você está operando a 100% da capacidade nominal do equipamento. Com isso, você tem uma prancha média, né, uma eficiência superior. Tá? Um outro fator, não sei se na foto vocês conseguem perceber, como que o material está bastante compactado. Então, isso ocorre bastante com operações com ureia, sulfato de amônia, sal. Você tem essa característica do produto ser hidroscópico e ele absorver a água e se compactar. E à medida que a cabeça de alimentação ela vai girando, ela desagrega esse produto que está compactado e descarrega ao mesmo tempo. Então, você não precisa parar a operação, embarcar uma retroescavadeira para poder desagregar esse produto. E muito comumente ocorre cooperação com o grab de você pegar essas pedras e entupir a moega, né, o funil. E você precisa parar a operação e os operadores precisarem subir no funil para poder quebrar essa pedra. Então, resumindo, a forma de se operar, você traz uma grande eficiência operacional, mas você traz uma grande segurança para o trabalhador. Porque como você busca a carga em 100% dentro do porão do navio, você reduz muito a necessidade de trabalhar com retroescavadeira. O grab ele só desce na abertura do porão do navio, né? Então, o que está no fora de boca, você precisa que a retroescavadeira busque essa carga e traga para o centro do porão, expondo o risco, por exemplo, de avalanche dessa carga. Então, você também minimiza o fator por operar dessa forma. Tá? Então, é um equipamento aqui que alia tanto a questão de sustentabilidade, por não emitir particulados, né, poeira no ambiente, dá maior produtividade e também segurança para o operador. Trazendo um pouco aqui sobre o tema do treinamento, como que funciona, né? Um pouco da fala do Maranhão sobre a questão até da montagem do equipamento. Isso é algo que a gente encoraja para os nossos clientes, que eles mandem algum representante para que acompanhe a montagem do equipamento, que normalmente, quando a empresa ela faz a aquisição do equipamento, ela tem uma equipe de projeto apenas, que depois é desmontada quando você vai para a operação. Então, a gente recomenda que se tenha algum trabalhador que vai virar futuramente, algum supervisor, algum coordenador, que ele possa acompanhar essa montagem, porque ele vai ter uma vivência, ele vai ter um aprendizado ali único, né, durante essa fase de montagem do equipamento. Mas, independente de se ter o representante durante a montagem ou não, quando é entregue o equipamento, obrigatoriamente a gente faz um treinamento de pelo menos uma semana, que vai ser apresentado na parte teórica, tanto para operação quanto manutenção, e também na máquina. Você tem uma oportunidade de ir na máquina e identificar os componentes. Tá? Então, é feito dessa forma. E também recomendamos que seja feita uma reciclagem, né, depois de 3, 5 anos, de fazer uma nova reciclagem, porque existe uma mudança, né, das equipes, a troca dos trabalhadores,
E essa informação é muito passada, né, por experiência, né, de pessoas que já trabalharam no equipamento para os próximos colegas. Mas também alguns vícios também são passados, né? Então, é importante ter essa reciclagem formal com o fabricante, e também é uma oportunidade de se atualizar, né, sobre as novas tendências do próprio equipamento, né? A gente sabe como que as tecnologias atualmente evoluem rapidamente, então 3, 5 anos, a empresa, o fabricante, ele investe muito em P&D e ele pode trazer isso também para o operador. Né? E pensando um pouco sobre o trabalhador portuário, né, como que eu enxergo como seu futuro, a tecnologia, né, a máquina, e não como uma forma de substituir o trabalhador, tá, mas como ser uma ferramenta para que ele possa trabalhar com uma maior segurança, com uma melhor saúde e também entregando maior eficiência. Então, a tecnologia sendo uma ferramenta que possibilite ele alcançar essa melhoria de forma contínua. Obrigado. Bom, obrigado, Leonardo. Parabéns aí pela empresa, pela apresentação. Agora, já finalizando aqui, indo para o fim do nosso painel, vou passar a palavra para o idealizador do evento, Luiz Fabiano, que, como o Caio é meu presidente, o Luiz Fabiano é meu professor na pós-graduação, né? Então, Luiz, a palavra é sua. Não vou fazer pergunta nenhuma, eu acho que você pode falar sobre treinamento muito bem e a necessidade, né, da qualificação da mão de obra portuária, não só para o Porto de Santos, mas para o Brasil, né? O que você pode falar, Luiz, para a gente? Oi. Bom, fica até difícil de falar depois da Luciana, do Caio, do comandante Roque e do Leonardo Legruber do Maranhão, né? Foi uma verdadeira aula aqui, mas eu vou tentar sintetizar o que eles colocaram aqui. Primeiro, com a Luciana, eu tive a experiência de visitar a DPW e, como todo bom operador, a gente tem o hábito de ter as manetes como parte do nosso corpo. Então, por isso foi a pergunta para o operador, né? Porque é muito difícil a gente fazer um movimento contrário, como foi feito da Fabiana, que é a operadora lá, de sair do sistema remoto para ir para um sistema tripulado, que é do equipamento. Tá? Por quê? Porque ela não sente as vibrações, então ela é um ponto fora da curva. Primeiramente, queria parabenizar ela, porque ela não está aqui, né? Mas ela é um ponto fora da curva, que ela está num equipamento sem vibrações e ela vai para um equipamento com todas as vibrações, que é o Quay Crane, né? O mais conhecido popularmente como Portainer. Quando a gente fala das soft skills e de revisão de apostilas, que foi o caso do tema do meu presidente aqui, do Caio, nem vou usar em contestá-lo, né? Está 100% correto, da gente revisionar as apostilas, mas eu destaco e eu coloco um ponto de reflexão para o treinamento do trabalhador portuário. Quando a gente fala de treinamento, o Caio bem lembrou que há espaços, né, terminais fora do país com espaço, né, físico amplo. Também há a questão do treinamento nos simuladores. Eu concordo com ele que também somente o treinamento nos simuladores não vai formar o excelente operador, porque ele tem que ter uma visão de campo, uma visão periférica. O que a gente precisa hoje, aí trazendo até o Leonardo Legruber aqui na esteira disso, que é fabricante, é a gente se aproximar cada dia mais dos fabricantes de equipamentos. Porque a gente se aproxima dos terminais, e aí a gente tem aquele dilema, os terminais têm que produzir, né? Tem metas a atingir, tem acionistas que estão vorazes por dinheiro, né? Então a gente tem que se aproximar de quem produz o equipamento. Há muitos anos atrás, a gente teve uma oportunidade aqui de ter a Volkswagen e a General Motors falando sobre a qualidade do embarque dos automóveis aqui no Porto de Santos. E eu fui agraciado com esse treinamento. Foi dado na época do Armazém 1, no caso do Sabor, né, para
reabilitar os trabalhadores portuários, né? E aí, quando a gente fala de treinamento, a gente fala de escolas de capacitação, a gente vê exemplos no mundo onde há uma centralização, porque é uma importância muito grande da atividade de meio, que é a atividade portuária, e a gente está vendo um projeto de lei querendo ter uma mudança, mas não uma mudança total, porque há ainda uma abertura para o mercado. Eu acho que a gente não está levando isso a sério. Eu acho que a gente tem 8.000 quilômetros de costa, salvo engano, e uma atividade a ser explorada muito forte pela cabotagem, enfim, por outras coisas, e a gente não está levando isso a sério em centralizar e em fortalecer uma instituição. A gente teve, em 1993, a oportunidade da criação do SENEP, que poderia ser fortalecido com o passar dos anos, que eu tenho certeza que tem que ser fortalecido, tá? O SENEP é o Centro de Excelência Portuária. O SENEP já tem um esqueleto pronto. O SENEP já tem um corpo docente montado, né, de pessoas experientes. Então, nada mais justo do que a gente fomentar ainda mais o Centro de Excelência Portuária. A gente reiniciar, né, como querem fazer na mudança de legislação, para colocar para uma outra entidade que não está inserida no contexto portuário por completo, eu acho que a gente vai voltar uns 20 anos atrás. E ao invés de a gente ter um atraso de 30 anos no treinamento, a gente vai ter um atraso de 50 anos no treinamento, né? Essa é a minha visão. Com relação a um outro problema que a gente tem é em repasse de verba, né? Se a gente o show das teias ou o show das gol, né? Você não sabe se vai ou se fica. Se a gente pegar essa verba, a gente está trabalhando em cima de mudar para uma outra entidade. Se a gente tiver a oportunidade de reduzir a retenção, que é de 2,5%, e ficar com 1% dentro do ógimo, somente 1% dentro do ógimo. A gente não precisa mudar o arcabouço todo. Muda a questão de tributos, de recolhimentos. Com 1% dentro do ógimo, creio que a arrecadação que a gente vai ter, que acho que por ógimo, acho que eu dizendo o ógimo Santos, acho que em torno de 5 milhões, e aí estou chutando alto, tá? Ou então próximo disso, se a gente tiver 1%, se a gente tiver 2 milhões e meio, perto do que a gente recebe hoje, a gente vai ter aplicabilidade no treinamento. Proximidade com quem constrói os equipamentos, questão de inclusão muito bem colocada aqui pelo Maranhão, que eu acho que também é louvável também, porque a gente não tem só as mulheres vindo no trabalho portuário avulso, que é muito recente aqui no Porto de Santos, tá? E aí, trazendo o exemplo aqui da Vânia, que eu tive a oportunidade de conversar no telefone, há uma mulher estivadora há 20 anos, né, Vânia? Há 20 anos no Porto da Bahia. Então, a gente já tem mulheres no Brasil também, e a questão do PCD, que também é muito importante, trazer o PCD, deixar essa pessoa útil na atividade portuária, que é muito importante. Tem muitas pessoas que sonham em trabalhar na atividade portuária, mas não têm a oportunidade. A oportunidade vem através do equipamento. Quando a gente fala de melhorias, também há a questão da gente... eu levantei esse tema o ano passado com relação ao navio do Suracane, tá? Que a gente teve a oportunidade de ter um navio para poder fazer o treinamento, e a gente encostou o navio num primeiro momento próximo do terminal da Wilson Sons, e agora no segundo momento a gente está próximo lá da DPW, o navio, né? Próximo da... Minto, estou colocando a DPW no rolo, Luciana. O navio está encostado próximo da base aérea de Santos. Então, ver aquela situação, e aqui a Luciana levantou um ponto o ano passado, de que a gente vai e volta em outros lugares e nada acontece, né? Mas ver aquela situação é de dar tristeza no coração, porque o navio ele possuía 4 ou 5 porões, que a gente poderia colocar a máquina dentro e simular movimentação de carga, e 3 guindastes, que a gente poderia simular tanto a manutenção dos guindastes, quanto a movimentação deles para o treinamento do trabalhador portuário. Então, a gente tem que dar a devida importância para a atividade portuária, que é essa atividade de meio. A gente é muito rico na costa, mas muito pobre de ideias, muito pobre de iniciativas que possam fazer a melhoria para o trabalhador portuário, né? E para finalizar aqui, a gente precisaria trazer para o trabalhador portuário um próximo passo, né? O Caio levantou aqui soft skills, mas o próximo passo
para o trabalhador portuário. Não ele somente ficar refém daqueles mesmos cursos ali, mas que ele tenha um curso de gestão de terminais, um curso voltado para o inglês, para o mandarim, que hoje nosso maior parceiro comercial é a China. Então, tudo isso iria fortalecer o trabalhador portuário dentro da operação portuária, dentro da gestão portuária. Era isso que eu queria colocar aqui humildemente. Eu acho que todos que estão aqui, eles até esgotaram o meu discurso, até tinha um negócio um pouco mais amplo, mas perto da envergadura que temos aqui de cabedal de conhecimento aqui nesse painel, fica até difícil complementar e colocar algo a mais. Eu só vou pedir para o Leonardo Legruber, a gente está tendo uma oportunidade de conhecer o seu equipamento, né, que a gente tem muito equipamento de cabo. Se a gente puder ter a oportunidade de ter essa proximidade do trabalhador portuário para poder conhecer que não é uma nova tendência de 50 anos, né, que a gente consiga abrir essa porta com você. E também aproveito para agradecer a confiança e a credibilidade, agradecer ao Rogério Nascimento Roque, parceiro de muitos anos, pela oportunidade, pela lembrança carinhosa, o Chico Maranhão, tá, que dispensa comentário, é meu professor da vida e foi meu primeiro instrutor no trabalho portuário, tá? E aqui estão os eternos professores, né? Sempre peço a bênção para a Luciana Guerise, vira e mexe, tá? Para me dar um treinamento, para me dar um ensinamento e me dar uma direção. O Caio, meu presidente, dispensa comentários, e o meu teacher da pós-graduação, coordenador da pós-graduação, tá? E vocês aqui, que o aprendizado não fica somente refém dos mestres que ensinam a gente na sala de aula, mas a gente aprende todo dia com pessoas andando na rua, com profissionais trabalhando no maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos, no Porto de São Sebastião, do meu amigo Robson ali, no Porto de Vitória, do meu amigo José Adilson, no Porto de Paranaguá, que cada um tem a sua especificidade de carga. Muito obrigado, Zanetti. Bom, obrigado, Luiz. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E dou por encerrado esse painel, agradecendo a presença de todos. Obrigado.